Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Hoje nós iremos falar sobre Fernando Pessoa, ortônimo e heterônimos, nessa linda poética desse maravilhoso escritor português da geração Orfeu do início do século XX. Meu nome é Paula Karine Dantas, iremos falar sobre literatura portuguesa para a segunda série do ensino médio. O modernismo em Portugal está pautado nas vanguardas europeias. Como assim? Na ruptura com a academia, na vontade de fazer arte de uma forma totalmente diferente, de uma forma desprendida. E outra, Portugal precisa se reerguer, né? Portugal está ali na decadência, né? Num pânico econômico, uma sociedade assim, no lixo, gente, arrasada, né? A gente observa, por exemplo, o regicídio em 1908 do rei, que foi morto por uma pessoa do povo. Esse período também, entre 1890, foi um período de crise na Europa, né? Portugal sempre pressionada pelos ingleses. Sempre os ingleses botando para roubar nos portugueses. Então, a gente observa que há esse período em que Portugal está na lama, está arrasada, fracassada, né? Salazar, professor de economia, se entrosa ali com os militares, a gente tem um golpe militar. E eu digo o seguinte, que o Brasil teve muita sorte, geograficamente falando, porque as colônias portuguesas, elas ficaram sob domínio de Portugal até a segunda metade do século XX, né? Então a gente tem um Portugal arrasada, né? Passando por um processo de ditadura militar, né? Então a gente observa as mesmas características desse período de ditadura civil-militar, como aqui no Brasil, né? Uma questão de, como é que eu posso dizer, da imprensa, de calar o povo, de calar a imprensa, né? De perseguir as pessoas, enfim. Vamos falar um pouco mais em relação à literatura. E literatura, professora? Em outros países, inclusive aqui no Brasil, os modernistas, né, eles queriam romper com a academia, acabar. A gente viu, por exemplo, no futurismo, que eles queriam destruir o passado. O povo português não, os artistas, os poetas portugueses não. Eles queriam trazer a nova estética, mas lembrando sempre das glórias do povo português. Então, pessoal, é nessa condição de saudosismo, de louro dos portugueses, que Fernando Pessoa publica no livro Mensagem um belo poema, né, que esse foi o poema que eu introduzi à nossa aula, que é o poema Mar Português. Vamos ler aqui comigo. Olha que lindo. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que se espelhou o céu. Olha só o mar salgado, são as lágrimas do povo português, né? Quantas noivas choraram porque os seus noivos não voltaram dessas grandes expedições, né? E mães e pais. Agora, o que eu mais acho lindo, tudo bem que esse poema está nesse contexto Fernando Pessoa, o modernismo português que não quer esquecer nem destruir o passado de Portugal, mas sim exaltar. Olha que lindo esse trecho. Gente, não basta ter o coração grande, força de vontade, amor no peito, eu sou uma pessoa boa. Nós precisamos entender que para alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos, encontrar a nossa felicidade diária, nossa gota diária de felicidade,
a gente precisa também passar pelo bojador. Nós precisamos passar pela dor, porque sem dor nós não temos uma construção sólida da nossa personalidade, do nosso ser, do nosso eu, né? Então esse poema ficou muito famoso justamente por causa dessa frase: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Mas não basta ter uma alma grande, tem que saber que tem que ter alma grande o suficiente para encontrar a dor e superar a dor, né? Olha aqui, eu fico arrepiada. Não sei se dá pra ver, eu fico arrepiada com Fernando Pessoa. Eita, cabra bom! Olha outro poema maravilhoso de Fernando Pessoa, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas da roda gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Então o que o poeta fala aqui? Que ele escreve a dor que ele não sente, que a dor que ele sente é outra. E aqui no final desse belíssimo poema nós temos o quê? A razão que brinca com o coração. E a vida não é isso, gente? É a gente ficar o tempo inteiro com um homem lá do barroco sem saber é razão ou é coração? É coração ou é razão? E é por isso que a gente estuda esse belíssimo escritor português chamado Fernando Pessoa. Mas eu não posso me esquecer, claro, eu preciso me lembrar, né? Vamos falar de ser positivo, eu preciso me lembrar de falar para vocês sobre a revista Orfeu. A revista Orfeu, ela só teve 2 volumes, né? E essa revista foi fundada por Fernando Pessoa e o triste Mário de Sá Carneiro, gente. Oh, meu Deus! Esses artistas, esses poetas, às vezes não conseguem viver com a dor, né, do subjetivo, do conotativo. É tanta coisa que essas coisas engolem esses poemas. O Mário de Sá Carneiro, ele era um escritor do quase. Na página 63, nós temos um poema chamado Quase. Olha o que ele fala nesse poema. Um pouco mais de sol eu era brasa, um pouco mais de azul eu era além. Para atingir, falou-me um golpe d'asa, se ao menos eu permanecesse aquém. O Mário de Sá Carneiro, né, esse amigo de Fernando Pessoa, que com ele fundou a revista Orfeu, ele era, pessoal, muito sofrido. Ele era um menino rico, mimado, mas o dinheiro adianta, gente, para quem tem uma alma perturbada, um espírito sofrido. Então o Mário de Sá Carneiro tentou suicidar, né? Tentou e conseguiu com estricnina. Na terceira lá, essa agora vai bater seguro, e acabou morrendo. Eu falo assim, dando risada, me desculpem, ô Senhor, me perdoe. Enfim, além do Mário de Sá Carneiro, nós também precisamos abordar outro poeta, né, e artista, desenhista, caricaturista, Almada Negreiros. Ele que escreveu o Manifesto, né, várias pinturas, né, telas de Fernando Pessoa. Foi o próprio Almada Negreiros quem fez. Pessoal, e claro que eu teria que falar sobre essa bela flor que espanca a mente da gente. Flor Bela Espanca. A poesia da Flor Bela Espanca, ela tem um tanto de melancolia, um tanto de crise existencial. A Flor Bela, ela foi uma mulher muito sofrida. Desde a epigênese da infância, ela sofria a influência má dos signos do zodíaco, como diz Augusto dos Anjos, o poeta brasileiro aqui também do modernismo, mas brasileiro. A Flor Bela Espanca, ela, como uma mulher sofrida, triste, sofreu perdas, ela escreve uma questão de existencialismo, de melancolia, de algo que paradoxal, né? A Flor Bela, ela também usa muito sonetos, né? Essa forma clássica de escrever.
E é um poema da Flor Bela Espanca que foi reproduzido na voz do nosso intérprete, né, Fagner, Raimundo Fagner, e eu faço questão de apresentar para vocês. Então vocês encontrarão esse poema na página 68, o nome dele é Fanatismo. Minha alma de sonhar te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim. Enlouquecida, passo no mundo meu amor a ler, o misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto toda a graça, tua boca divina fala em mim, de olhos postos em ti, digo de rastros, podem voar mundo, morrer astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. Olha como essa antítese, né, esse paradoxo que a gente encontra na poesia camoniana lá do Renascimento, a gente também encontra aqui na Flor Bela Espanca, um dos grandes nomes que eu tive contato na minha adolescência e ficou aqui e aqui. Vamos falar especificamente sobre Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, poeta português, né, morou na África do Sul, lá ele teve contato lógico com o idioma inglês, né, inclusive ele trabalhou traduzindo livros, traduzindo peças de Shakespeare, enfim. Fernando Pessoa é um grande ícone. Um grande poeta. Depois de Camões, eu acredito que o povo português ele seja o segundo lugar. Eu acho que pau a pau ali pro povo, viu? Para a teoria da literatura, enfim. O Fernando Pessoa ele escrevia por ele mesmo, como ele mesmo, então é uma poesia ortônima. E Fernando Pessoa escrevia ele criou poetas, né? Que é o que nós chamamos de heterônimos, não é pseudônimo. O pseudônimo é quando o artista ele assina com outro nome. Fernando Pessoa não, ele criou os heterônimos, ele deu data de nascimento, data de morte, profissão, estilo de vida, estilo, né, de personalidade, inclusive mapa astral. O cara era muito doido, eu vou dizer isso. O cara ele tinha uma mente, uma mega mente. O Fernando Pessoa, quando ele escreve por ele mesmo, ele escreve, como eu falei para vocês, em relação a algumas questões existenciais, né? Mas a gente encontra essa questão do saudosismo. E nós também vamos observar a produção dos heterônimos. Quem são esses heterônimos os mais comuns? Porque o Cabra, ele criou mais de 70, galera. Em alguns vídeos eu escuto, criou mais de 70, criou mais de 100. Eu não faço a mínima ideia. Eu sei que para um escritor criar 70 outros escritores, artistas, é porque o cara tinha, sim, uma mente brilhante. Nós vamos falar, principalmente, sobre Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Bernardo Soares. Então, o que a gente pode falar sobre esses heterônimos? Alberto Caeiro é o pai dos heterônimos, né? Ele que era um poeta das sensações, né? Daquilo que é palpável, daquilo que é vivido, daquilo que se sente, né? Tanto é que ele coloca... Para que serve a metafísica em relação a uma folha caindo de uma árvore? Então, ele era pé no chão. Ele não teve estudo, né? Ele não teve uma educação na academia. Ele morava no campo, ele morava com a tia dele, mas era um homem da filosofia do simples, né? Daquilo que se é palpável. Ele é o pai de todos os heterônimos. Vou colocar aqui um trecho de um poema do Alberto Caeiro, para que vocês tenham um contato com esse tipo de escrita dele. Olha só, penso nisto, não como quem pensa, mas como quem respira. Olha a sensação, a sinestesia no poema, nessa figura de linguagem. E olho para as flores e sorrio. Não sei se elas me compreendem, nem sei eu as compreendo a elas. Mas sei que a verdade está nelas e em mim, e na nossa comum divindade, de nos deixarmos ir e viver pela terra e levar ao solo pelas estações contentes e deixar que o vento cante para adormecermos e não termos sonhos no nosso sono. Olha como esse poema do Fernando Pessoa
escrito, nem vou falar Fernando Pessoa, esse poema de Alberto Caeiro, ele trata sobre a natureza, sobre os elementos simples. Olha como a natureza está bem presente no poema dele. E as sensações, a sinestesia, essa figura de linguagem tão observada nesse heterônimo que é Alberto Caeiro. Eu tenho aqui um outro poema de Alberto Caeiro para que vocês observem esses elementos de sinestesia, de natureza, que é o guardador de rebanhos. Sou um guardador de rebanhos, o rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade, sei a verdade e sou feliz. Olha como a verdade para Alberto Caeiro está nas coisas simples. Né? Não há nada além daquilo que ele sente, daquilo que ele vê e onde ele deita. Né? Então a gente tem aqui esse poeta da simplicidade, da filosofia, do palpável, né? e da sinestesia, que é Alberto Caeiro. Nós vamos falar agora, eu vou falar agora, sobre um outro heterônimo que é Ricardo Reis. Ricardo Reis é totalmente diferente de Alberto Caeiro. Primeiro, ele teve uma educação erudita, né? O Ricardo Reis, ele é médico, então ele adota uma linguagem rebuscada, né? Uma forma de escrever como no Renascimento, por exemplo, as odes, né, que é um canto, né, de exortação, né, de exortar alguém, exortar algo. E há uma coisa muito fácil em relação à poesia de Ricardo Reis. Ricardo Reis, em todos os seus poemas, adota uma musa. Essa musa é Lídia. Né? Então é muito fácil identificar Ricardo Reis, porque ele adota essa musa Lídia nos poemas dele. Então, o que é que a gente vai observar em relação à poesia de Ricardo Reis? A formalidade na escrita, né? Essa aproximação estética em relação aos clássicos, o carpe diem, né? Além da musa Lídia, a gente vai observar o carpe diem. Observem aqui nesse poema, vem sentar-te contigo, Lídia, à beira do rio. Oh, coisa boa! Tem coisa mais gostosa do que a gente sentar com o nosso muso, com a nossa musa, à beira do rio, se deliciando da companhia, né? Se deliciando da natureza. E olha só o carpe diem. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio, sossegadamente, fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica, nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para ao pé do fado, mais longe que os deuses. Olha como ele traz, né, a musa, né, os deuses, né, porque ele busca no classicismo, no Renascimento, esse apoio em relação à temática da poesia de Ricardo Reis. E que belíssimo, né? Então vamos aproveitar o nosso dia sem esquecer que eu preciso fazer bem feito hoje, porque amanhã é um outro dia, não sei se eu vou vivê-lo, eu tenho que aproveitar o hoje. Mas o hoje que eu tenho que viver, eu tenho que viver bem vivido. E viver bem vivido não é ligar a arte do foda-se e acabou não, viu? Precisa também. Mas precisamos ter os pés no chão para construir o nosso futuro, a nossa vida, a nossa meta, nossos objetivos. Outro heterônimo maravilhoso, esse é o meu preferido, Álvaro de Campos. Álvaro de Campos era tão que ele teve 3 fases. Fernando Pessoa esticou a história dele. A gente tem a fase decadentista, né? Olha só esse poema. Não sou nada, não serei nada, não posso querer ser nada. A partir disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um
um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua, a fileira de carruagens de um comboio e uma partida apitada dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Então, olha só como esse poema Tabacaria representa essa fase de decadência desse futurista engenheiro Álvaro de Campos. Uma segunda fase do Álvaro de Campos é a fase do sensacionismo. Eu vou dizer que é a fase futurista de verdade de Álvaro de Campos. E olha que beleza esse poema. Quando eu leio na sala, vocês morrem de dar risada, né? Porque eu sou ridícula e abestalhada. Ode triunfal. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Tenho febre, escrevo, rangendo os dentes. Fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, eterno, fortes esparmos retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim. Olha como a gente observa as características da vanguarda futurista, né? Máquinas, rodas, engenhos, engenhagens. E ele, no final desse poema, ele fala que ele quer ter um automóvel. Mas não é qualquer automóvel, é o automóvel de última geração, galera. Porque ele era pra frente. E nós temos também a última fase desse heterônimo, né, Álvaro de Campos, que é a fase também do intimismo. Esse poema não é torto, não. Esse poema é em linha reta. Esse poema é um poema tão maravilhoso que eu encontrei esse poema sendo recitado por Osmar Prado na novela O Clone, né? Eu sempre faço o Osmar Prado recitando esse poema que não é torto, é um poema em linha reta. Nunca conheci quem não tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso, arrogante e tantas outras coisas. Olha que poema maravilhoso, né? E aí ele continua. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida, né? Então ele chega nessa fase na primeira fase, ali de decadência, tristinho e tal. Depois ele vem com a fúria de Thanos, a fúria do leão, a fúria do Mangekyou Shuriken, não, pera aí, Mangekyou Sharingan, arrasei, com a força do dragão, da raposa de 9 caudas, que é a segunda fase futurista, e aí ele já cansado de tanta luta, bichinho, voltou a si próprio, falou, deixa eu falar um pouquinho de mim, dos meus sentimentos, de como é ser humano, demasiadamente humano, né? E por último, não menos importante, lógico, Bernardo Soares, que é o autor do livro do Desassossego. O Bernardo Soares, ele era um guardador de livros. Então o livro do Desassossego, que eu digo que é minha bíblia, né, de cabeceira, é um livro que fala sobre o dia a dia, né? É um livro crônica. Então não é uma história assim linear. Quando eu pego o livro do Desassossego para ler, eu abro e leio alguma parte que eu sei que vai saber, que vai ter alguma referência com algum pensamento, né? Então Bernardo Soares ele escreve esse livro. Então são pensamentos e esses pensamentos estão pautados em relação ao dia a dia, à crônica, aos acontecimentos do cotidiano. Olha só isso aqui. Alguns trechos do livro. O coração, se pudesse pensar, pararia.
Não há saudades mais dolorosas do que as das coisas que nunca foram. E uma vontade de não querer ter pensamento, um desejo de nunca ter sido nada, um desespero consciente de todas as células do corpo e da alma. É o sentimento súbito de se estar enclausurado na cela infinita, para onde pensar em fugir, se só a cela é tudo. Então aqui são alguns trechos do livro do Desassossego. E eu desassossegada estou nesse período longe de vocês, né? Nesse período de se reinventar. E está aqui, guarda o telefone, presta atenção. Estou aqui tão fria, sem o calor de vocês aqui nessa sala, mas é assim. Hoje nós falamos sobre o modernismo em Portugal, Fernando Pessoa e seus heterônimos, e eu espero que vocês leiam muito, leiam Fernando Pessoa, mergulhem nesse universo maravilhoso que é a literatura portuguesa por Fernando Pessoa. Pessoal, fico por aqui. Como eu queria, um forte abraço e até mais.